Salve pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre o que você precisa para escolher um carinha desses aqui. O que você precisa saber para escolher a sua placa de vídeo certa que vai funcionar bem no seu PC. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, placas de vídeo são uma coisa muito difícil de entender. Por que isso? Porque os fabricantes não ajudam a gente. Por exemplo, se você pegar a 4070 e você comparar ela com a 3070, você deve achar, bom, ela deve ser muito melhor. Afinal, ela é uma placa com uma geração à frente, né? Então ela deve ser melhor. Mas se você olhar no papel, ela é uma placa com basicamente o mesmo número de cores, ou seja, o mesmo número de shaders que a 3070. O que ela tem mais é clock. Então ela vai ganhar um pouco, mas isso é uma margem muito pequena. E o mesmo vale para AMD. Tem várias placas da AMD que, se você olhar geração por geração, você às vezes não dá um salto tão grande quanto você gostaria. Então eu tô aqui para desmistificar isso tudo e te explicar certinho para que serve cada coisa e o que você tem que olhar na hora de escolher sua placa de vídeo. Bom, vamos começar primeiro com a GPU em si. Bom, a GPU é onde você vai encontrar os cores da placa de vídeo, ou seja, os shaders e os CUDA cores, onde você vai encontrar o cache, é o que vai realmente dar o poder para essa placa. E também vai depender da GPU, que ela vai também digitar o clock que você vai ter nessa sua placa de vídeo. Então isso é uma coisa importante de se ver, é algo um pouco mais complexo de olhar, mas é importante você ver que muitas vezes, por exemplo, uma 3070 e uma 3060 Ti, elas compartilham basicamente a mesma GPU, só que eles usam uma coisa chamada de binning. O que é binning? É quando você vai fabricar um processador ou uma GPU, existem falhas nesse processo de fabricação, porque basicamente você está imprimindo transistores que são basicamente a largura de alguns átomos. Eles são difíceis de ver até quando você usa microscópios a laser ali, raio-x, eles são muito difíceis de você conseguir ver e enxergar eles de tão pequenos que eles são. Então, esse processo não é perfeito e pode ter algumas imperfeições na hora de você fazer esses processadores. Então, o que eles fazem? Geralmente, os que saem perfeitinhos vão para a placa mais alta, no caso essa 3070, e os que vão com alguns defeitos, eles vão para a 3060 Ti. Só que isso causa com que elas tenham basicamente parecido a sua performance. Se você olhar, por exemplo, a 3070, a 3060 Ti e a 3060 Ti tem uma performance mais próxima da 3070 do que a 3060 para a 3060 Ti. Então é importante você olhar essa questão de GPU para você saber que tipo de categoria de placa que você está buscando. Porque se você pegar uma 3060 e uma 3060 Ti, parece que as duas são uma coladinha na outra. A 3060 Ti vai ser só um pouquinho melhor, mas na verdade não. A 3060 Ti acaba sendo bem melhor que a 3060, quase colada na 3070. É bom ver essa diferença para ver se você consegue ou não identificar qual que é o jogo que você vai conseguir jogar com essa placa. Outra coisa muito importante de ver é a memória. A memória vai ser o tanto que essa placa de vídeo vai conseguir armazenar de arquivos do jogo. Isso são desde arquivos dos gráficos do jogo, informações do mapa, o que ela tem que carregar, o que ela não tem que carregar. E quanto mais memória você tem, mais qualidade de imagem esse jogo consegue te entregar. Por exemplo, se a gente vai para alguns jogos mais pesados, como por exemplo um Flight Simulator, um Cyberpunk, jogos AAA que comem muita memória, ou seja, que tem muito efeito gráfico, tem uma riqueza muito grande de detalhes, esses jogos vão consumir mais VRAM do que jogos menos graficamente intensivos, como um Valorant, um CSGO. Esses jogos basicamente não usam memória de vídeo da placa de vídeo, eles vão usar 1 ou 2 GB, enquanto você tem ali nos seus jogos AAA, você vai ter jogos que passam dos 10 GB, chegam a 12, mas mais que 12 é muito difícil acontecer isso, só quando você já estiver rodando o jogo em 4K, com tudo no Ultra, e ainda assim você talvez não bate isso tudo, só quando você passa um pouco disso. Então, a memória é bom você ver a questão do tamanho dela, mas também ponderar que jogo você vai jogar e se esse jogo precisa ou não dessa memória. Como por exemplo, a gente tem a 3060 de 12 GB, a gente tem a 3060 de 8 GB. Se você olhar, beleza, a de 12 GB, ela vai te entregar uma memória maior, então você vai conseguir jogar mais jogos com ela. Mas se você for ver a performance dessa placa, geralmente ela não vai conseguir rodar tão bem esses jogos que você precisa desses 12 GB. Ou seja, como você estiver usando os 12 GB, ela já vai estar em uma resolução tão alta, em uma qualidade tão alta, que a placa em si, ela vai conseguir rodar o jogo, até vai, mas às vezes em coisa de 30, 50 frames, não muito mais que isso, porque é uma placa um pouco mais fraca. Então nesse tipo de placa não adianta muito você focar tanto em memória, já que a própria placa vai te limitar no uso dela, ou seja, você vai precisar aceitar uma taxa de frames bem menor
para você realmente utilizar esses 12 GB de VRAM. Outra coisa que é muito importante você ver quando o assunto é memória é o tipo da memória. Hoje em dia a gente tem placas que usam GDDR5, GDDR6 e GDDR6X, já com o GDDR7 provavelmente vindo na próxima geração de placas. Qual a diferença entre eles? Basicamente a velocidade delas. Assim como você tem o seu DDR3, DDR4, DDR5, você vai mudar a velocidade que essas memórias trabalham. Quanto maior a velocidade, menor a latência que elas vão te dar, e assim você vai ter menos stutterings, menos travamentos, e você vai ter, vamos dizer, uma experiência mais fluida dentro do seu jogo. Então, se você está querendo ter mais estabilidade, geralmente optar por uma placa que venha com uma memória já mais nova, uma GDDR6X, por exemplo, você vai ter uma performance melhor, você vai ter menos travamentos, isso é importante você ver. Outra coisa importante você ver é a largura de banda. A largura de banda, imagina como se fosse uma caixa d'água e uma torneira. A torneira é a sua GPU, ou seja, ela tem que receber alguma coisa, no caso, se a gente for colocar na sua analogia, água, e essa água vir por um cano. Quanto maior for essa largura de banda, seja ela 256 bits, 192 bits ou 128 bits, quanto maior for essa largura, você vai ter mais velocidade, você vai conseguir entregar mais coisas para a sua GPU trabalhar ao mesmo tempo. Então, quanto maior essa largura de banda, mais coisas você vai conseguir carregar ao mesmo tempo. Isso vai melhorar a questão de velocidade de carregamento. Às vezes você está num jogo que é de mundo aberto ali, que ele vai carregando os assets com o tempo assim. Se você, por exemplo, usar uma função de teleporte num jogo que não tem uma tela de carregamento. Se você passa por uma área muito distante, talvez você não vai ter tudo carregado, as coisas vão começar a carregar aos poucos. Isso acontece em vários jogos. Então, quanto maior essa largura de banda, mais rápido a sua GPU vai conseguir renderizar essas coisas e te entregar essa imagem perfeita. Então, se você preza por esse tipo de coisa, a largura de banda é algo muito importante. Mas, por exemplo, a gente está vendo um retrocesso nisso no caso da NVIDIA. A 4060 Ti, que saiu recentemente, ela tem uma largura de banda de apenas 128 bits, que é a mesma largura de banda que você encontra, por exemplo, numa RX 550, que é uma placa super de entrada. Mas eles compensam isso como? A 4060 Ti tem um cache muito maior do que as outras placas. Por exemplo, a 3060 Ti ela vai ter 8 MB de cache, enquanto isso a 4060 Ti tem 32 MB de cache. Então, com a memória cache, ela consegue ficar bem próxima da sua GPU, você tem mais velocidade nela, você consegue superar um pouco dessa largura de banda com essa memória cache mais próxima da sua GPU, e é assim que a NVIDIA fez para dar uma barateada, vamos dizer assim, na 4060 Ti. Outra coisa muito importante para você olhar nas placas de vídeo hoje em dia é a questão de drivers e suportes e features que ela tem. Por exemplo, a NVIDIA, ela tem DLSS, ele tem agora o DLSS 3.0 na série 40, ela tem a questão do Shadow Play, que você consegue gravar jogadas suas, plays, sem ter muita diferença em sua performance, que é muito bom. E ela também tem a questão do NVENC New, que é a função dela de você fazer o encoding de uma transmissão, né, de uma live da sua stream da Twitch, do YouTube ou qualquer outro lugar, de uma maneira mais fácil, que não vai comer tanto a performance do seu PC. E isso é bem importante se você pretende fazer uma stream, se você gosta de gravar os seus jogos, coisa do tipo. Isso vai ajudar muito na performance do seu PC, já que você vai estar entregando essa tarefa para uma coisa que já está dentro da sua GPU, que ela foi feita apenas para isso e vai ajudar muito nessa questão. A AMD, em contrapartida, não tem tantas features assim. Elas têm apenas o FSR, que, por sinal, também é suportado nas placas da NVIDIA, já que a AMD, vamos dizer assim, é uma pessoa legal que deixa todo mundo usar a tecnologia dela. Quanto a NVIDIA, ela limita o DLSS apenas para as placas dela. Mas uma coisa muito importante de se considerar nas placas da AMD é que eles vêm fazendo grandes updates de drivers que estão melhorando muito a performance das placas. Então, por exemplo, se você olhar a performance de uma 6700 XT, que é uma placa já de 2 anos atrás e que tinha dificuldade de competir, por exemplo, com uma 3070, hoje em dia ela passa 3070 e até compete de certa forma com a 3080. Então você tem que também pensar nisso. Se você não usa essas features de DLSS e outras features do NVENC, o Shadow Play, às vezes você pegar uma placa da AMD pode ser uma boa escolha, já que geralmente elas estão com um preço melhor e elas conseguem extrair mais performance, e a AMD sempre está otimizando muito bem os drivers e vai te dar mais performance no final das contas. E a demora dos drivers da AMD? É claro que ela vai demorar um pouco mais para fazer. A NVIDIA ela vai te dar um produto mais rápido e já, vamos dizer assim, mais perto da performance 100% da sua placa. A AMD vai ser mais algo de longo prazo. Mas se você pegar, por exemplo, a série 6000 da AMD, elas já estão com os drivers muito bem alinhados e são placas que hoje em dia têm um preço excelente no mercado. Então,
se você já quer pegar uma série consolidada, eu iria de série 6000 da AMD, se você não precisa de DLSS ou Shadowplay ou NVENC. Mas se você quiser já apostar na série 7000, que já está com uma excelente performance comparada às placas da NVIDIA, talvez elas venham a ficar ainda melhores no futuro próximo, talvez em coisa de 1 ou 2 anos. Outra coisa muito importante se considerar é se você quer utilizar Ray Tracing. Algumas placas têm e outras não têm. Como você identifica essas placas? Basicamente, todas as placas da NVIDIA que tem o RTX na frente são placas que têm suporte a Ray Tracing. Claro, se você pegar uma série 20, o Ray Tracing dela não vai ser tão bom quanto uma série 30 ou uma série 40, já que a série 20 foi a primeira série que veio o Ray Tracing e ele não estava tão bem otimizado nessas placas. Essas placas não são fortes o suficientes para rodar esses jogos com Ray Tracing. Já a AMD, o Ray Tracing veio a partir da série 6000. Então você pode pegar uma placa a partir da série 6000 da AMD ou uma placa a partir da série 20 da NVIDIA. Bom, agora que vocês já sabem tudo sobre placa de vídeo, eu vou deixar vocês com o Robertinho para ver qual PC que vocês conseguem montar para encaixar qualquer placa de vídeo que a gente tem hoje em dia no mercado. Fechou? Chega aí, Robertinho. Então, bora lá, já tô aqui no site PC Gamer, vamos direto pro que mais vende no site da Tera, que é a plataforma Ryzen 5000. Vamos direto ali fazer uma configuração muito top que você vai conseguir encaixar qualquer placa sem problema nenhum. De processador, a gente vai com o queridíssimo 5600X, um processador ali um pouquinho melhor do que o mediano, que ele já tem ali o X, ele já tem uma capacidade melhor para você fazer um overclock. Ele é ali os 6 cores, 12 threads padrãozão, ele é um pouquinho melhor que o mediano porque ele já tem ali o X, que seria a capacidade de você fazer um overclock maneirozão nele com um processador Zen 3, né? Já tem o Zen 4, que seriam os processadores Ryzen 7000, mas como a gente vai ficar no socket M4, que ainda é muito bom pro seu PCzão, a gente vai com o 5600X. Mas, Robertinho, como é que eu faço o overclock nesse processador aí? Cara, entrando na BIOS, a gente vai pegar uma placa-mãe que tem a possibilidade de fazer um overclock da hora, e daí você consegue pela BIOS fazer esse overclockzão top. Se você quiser mais fácil ainda, se você tem aquele medo de fazer teu overclock, você pode só ativar o PBO, que seria o Precision Boost Overdrive, direto na sua placa-mãe, que é um programa ali da AMD que vai pegar o que sua placa-mãe pode oferecer e fazer um overclock automático com o que o seu processador consegue também. De placa-mãe, a gente vai com essa belezinha que é a Asus TUF Gaming B550M Plus, uma placa-mãe muito boa que já tem ali 2 slots M2 para você, quando mais para frente quiser colocar mais armazenamento. Tem ali os 4 slots de memória e também dá uma olhada nesse I/O muito top. Já tem um botão de BIOS flashback, tem um USB 3.2 e também tem o USB-C, fora uma entrada DisplayPort direto na placa-mãe, caso você vai pegar um processador com gráfico integrado. Mas se você acha que 1089 é muito para uma placa-mãe e você quer uma placa-mãe um pouquinho mais barata, porque você também não vai usar tudo que uma TUF consegue oferecer, temos essa B550PG Riptide da Rock, um modelo bem top também. Esse modelo é a TX, então ela é fisicamente maior, mas também ela tem 2 slots para M2, mais um slot M2 para Wi-Fi, fora 4 slots de memória RAM, e ainda é muito boa, principalmente no I/O dela, que também é bem completo. Nessa build não vou escolher um cooler essa, porque o 5600X já vem com cooler Wave Stealth, mas se você quer um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de silêncio também, você pode muito fácil pegar um water cooler ali de 240mm que vai fazer muito bem o seu trabalho. Lembrando, se a AMD já está enviando para você um processador com o cooler Wave Stealth, quer dizer que o cooler vai aguentar de boa aquele processador. Mas se você pensa fazer um overclock, não esqueça de pegar ali um water cooler ou um air cooler de boa qualidade. De memória, como a gente está pegando um 5600X, a gente pode ir já um pouquinho mais alto e a gente vai com 3600 MHz. Por quê? Se a gente comparar com uma memória mais faixa, ali o mínimo, que eu diria que seria o 2666, e comparar com uma de 3600, pode dar um up de 10 a 15% no seu FPS, pegando uma memória com uma frequência mais alta. E essa Gale Evo Potenza aqui, de 8GB, 3600, a gente vai pegar 2 unidades dela, e o melhor, CL18. CL18 para uma memória 3600 MHz é excelente, então a gente vai com 2 pentes dela. Agora de placa de vídeo é aquilo, não vamos escolher aqui para você, obviamente, a gente está pegando 5600X, não tem gráfico integrado, use essa configuração e escolha a placa de vídeo que você prefere, mas lembrando, no 5600X não tem gráfico integrado, o PC a gente vai montar sem a placa de vídeo, porque você pode encaixar basicamente qualquer placa aqui sem ter problema nenhum, fechou? Mas Robertinho, qual que você recomenda para mim aí? Cara, o que eu recomendo agora, RX 6600 tá com um preço animal e tá com um desempenho muito bom e já
tá chegando também 4060 Ti RX 7600, que promete muito, vocês vão ver que vai prometer demais essa placa, mas cara, 3070 Ti, 3080, 6800 XT você vai conseguir encaixar nesse setup sem problema nenhum. Bom, Robertinho, você colocar o 4090 nisso aí? Cara, pode colocar 3 até se quiser. Brincadeira, não coloque 3 obviamente, mas uma 4090 também vai encaixar nesse setup, mesmo sendo a placa topo de linha que a gente tem, ele vai ficar de boa e não vai travar se você colocar ali o 5600X para rodar jogo em 4K junto com uma 4090. Ele vai rodar sem problema. De SSD, a gente já vai pegar algo com um pouquinho mais de armazenamento para você conseguir encaixar seus jogos sem problema nenhum, e a gente vai com o Kingston NV2 de 1TB com leitura de 3.500 MB e gravação de 2100 e tá com pressão top de 359. Com um SSDzão top desse daqui, você coloca na sua placa-mãe e fora isso ainda tem um slot extra ali nos dois modelos de placa-mãe que a gente mostrou para você colocar mais SSD mais para frente, mais SSD M2 para ter velocidades altíssimas e sem precisar adicionar um HD 2.5, um HD 3.5, um SSD 2.5, que vai deixar o seu setup um pouquinho mais feio também, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre fonte. Como a gente já tá pegando ali, fazendo um setup top que dá até para uma 4090, já vamos direto para uma fonte que seja de alta qualidade e com uma potência alta. Nesse caso eu vou te mostrar dois modelos de 850 watts. Temos esse modelo aqui um pouquinho mais barato da XPG, o modelo Core Reactor 80 Plus Gold modular, que está saindo por 599. Mas caso você queira pegar ali uma RTX da série 4000, que tem ali o conector PCI 5.0, né, o 12VH Power, você já pode pegar o modelo de 850 watts da Superframe, que já vem com um conector nativo para você não precisar usar aqueles adaptadores que estão pegando fogo. Nesse caso, eu já vou deixar selecionado esse modelo da Superframe, porque as RTX 4000 já estão aqui. E agora, gabinete é aquilo. Gabinete é algo muito subjetivo que vai na sua escolha. Mas lembrando, obviamente, se você quer pegar uma placa de vídeo maior, se você já sabe que você vai fazer um overclock top e o seu PC vai esquentar, pegue um gabinete grande com um fluxo de ar decente e, se você quiser, que já venha com fãs, que já vai ajudar bem. Nesse caso, a gente já vai pegar um gabinete que já é mais grandinho, que é o Superframe Elite. Ele já vem com 3 fãs, ele cabe ali ATX e uma placa de vídeo de até 360mm. Obviamente, tem placas um pouco maiores do que isso, mas 360mm de comprimento vai caber uma grande maioria das placas e ele tá com preço topzera. E como vocês podem ver, esse setupzão contando, lembrando que a gente não selecionou uma placa de vídeo, ficou em R$ 4.025 e é um belo setup porque ele já te dá uma base boa para qualquer placa de vídeo que você vai colocar. Lembrando também que você pode dar uma barateada ali colocando uma placa-mãe ASRock BG Riptide, a B550, e também trocando sua fonte para uma mais fraca. E também lembrando, obviamente, você pode pegar um SSD um pouquinho menor para depois colocar mais um gabinete menor, tudo fica à sua escolha. Mas essa configuração que vai estar aí na descrição para vocês checarem já é uma bela base para qualquer placa de vídeo que você queira colocar, fechou? E aí, coloca aí nos comentários qual placa de vídeo você colocaria nesse setup. Já aproveita, deixa o teu like e deixa aí, ó, a gente tem 2 recomendações de vídeo para você. A gente fez um vídeo completo, se é 1650 tá valendo a pena ainda em 2023, e também tem esse vídeo top da 3060 versus a RX 6600, que são uma das escolhas mais populares hoje. Até a próxima!